Esse poema chama O Sangue Nosso de Cada Dia. A sangue, a sangue, a sangue, a sangue no grito rasgado da garganta que arranha, a sangue da voz que me calam, da voz que me escorre, sangra e apanha. A sangue dos tiros que deram contra ela, a sangue nas mãos deles e de todo o vermelho luta da voz calada de Marielle. Você acabou de ouvir um trecho de um poema declamado no Islã no Prego, de janeiro de 2020. Esse evento ele é organizado e apresentado pela atriz, ativista cultural, poeta, arte educadora, Monique Martins. Todo mundo conhece ela no mundo do Islã como Amora. E ela que é a nossa entrevistada de hoje no Ponto de Vista. Monique, ou Amora, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Você também está assistindo o programa, bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada pelo convite, uma honra, um prazer. E pode ser mesmo, Monique Martins, quando eu estou dando aula de teatro, Amora, quando eu estou declamando poesia. Então, depende da ocasião. Só para matar essa minha curiosidade, nesse momento, já agora, por que Amora? Ai, meu Deus. Então, esse nome surgiu em 2014. No ano de 2014, eu me mudei para o Rio de Janeiro, morei um tempo lá, né? E aí eu tava querendo mudar de ares, mudar o nome um pouco, assim. A atriz tem dessas coisas, né? Aí, na época, eu estava trabalhando muito com poesia. Eu estava com um projeto de poesia lá no Rio de Janeiro. E bossa nova e poesia. E aí eu estava querendo encontrar um nome que tivesse muito a ver com a minha personalidade. E aí eu tenho uma página no Facebook que chama Poesia de Amora Silvestre. E aí, Amora Silvestre, porque é doce, mas um pouquinho silvestre, assim, também, né? Então, é isso. Aí, no circuito da poesia, quando eu ia declamar, a galera começou a me chamar de Amora. Aí ficou Amora, nesse rolê da poesia. Legal. Agora eu quero saber um pouquinho sobre você. Eu tenho algumas informações aqui. Eu sei que você é formada em artes cênicas, que você é pós-graduada em teatro do oprimido, mas eu queria saber, primeiro, como que a arte entrou na sua vida? Eu sempre tive envolvida com arte em tudo que eu faço, assim. Então, na escola, né, eu lembro de já estar envolvida com peça de teatro lá, sempre muito comunicativa, sempre muito bagunceira, que canta, que dança, essas coisas, né? Então, quando eu tinha 13 anos de idade, aqui em Guarulhos mesmo, eu lembro que eu comecei a participar de um projeto muito legal, que acontecia das escolas abertas, assim, aos finais de semana, né? E eu comecei a fazer uma oficina gratuita de teatro. E fazia circo, fazia dança contemporânea, foi um ano muito frutífero, assim, quando eu tinha 13 anos. Então, eu já comecei ali fazendo mesmo as oficinas de arte de várias linguagens. Depois, quando eu me formei no ensino médio, no colégio, aí tem aquele fatídico momento de decidir que profissão seguir, né? Aí eu cheguei a fazer um ano de relações públicas, eu pensava em publicidade, jornalismo, coisas de comunicação, mas depois de um ano de relações públicas eu tranquei, aí eu já fui profissionalmente fazer um curso mesmo, profissionalizante de teatro, que durou 3 anos, o Estúdio Bete Silveira, e depois eu já fui para a Faculdade Paulista de Artes fazer a pós-graduação, não, a licenciatura em artes cênicas lá. Então foi seguindo, assim, desde sempre, depois já virou profissão mesmo, e é assim, desde sempre. Agora, a gente viu ali você fazendo uma declamação de um poema no meio de um slam, que é o slam do prego, que você organiza, mas eu queria saber como que você entrou em contato com esse mundo do slam. Você descobriu o slam onde, como, qual que era a situação? Tá, eu conheci em 2015, né? Nunca tinha ouvido falar na vida. Eu sempre escrevi a vida toda, mas aquela coisa assim, sabe? Meio diário de menina, assim. Sempre escrevi para desabafar, poema, pensamento e deixei guardado. Aí, no ano de 2015, eu estava procurando uma pós-graduação para fazer, queria fazer arte terapia, o teatro do oprimido, estava pesquisando.
Nisso, nessa pesquisa, eu lembro de ter conhecido esse movimento, assim, alguém falou para mim, meu, vai na Praça Roosevelt, que lá tem uma batalha de poesia muito incrível, você vai adorar. E aí eu fui. Aí quando chegou lá, tinha esse movimento que chamava Slam Resistência, que acontece lá na Roosevelt até hoje. E aí, pronto, eu sei que daqui a pouco eu já estava ali no meio, já tinham me inscrito, eu já estava batalhando, e aí eu conheci esse movimento assim, e depois eu fui entendendo que ele é um movimento muito grandioso, assim, né? Slam vem da sigla de Slam Poetry, significa batalha de poesia, e ele é um movimento, assim, como um pouco de um braço do hip hop, que surgiu lá na década de 80, na gringa, assim, né? E veio para o Brasil, e o movimento tem aqui, já tem 12 anos no Brasil, e aí foi assim. Então ele é um movimento muito grandioso, tem as batalhas, mais de 200 slams espalhados pelo Brasil inteiro, e o slam do prego, que vocês viram aí, teve esse desejo de trazer esse movimento para Guarulhos, outras pessoas estavam nesse mesmo desejo, a gente montou uma equipe, e surgiu a ideia de trazer, então, esse movimento para Guarulhos, né? E aí, só para colocar um parênteses, prego é porque significa Poesia de Resistência de Guarulhos, por isso que é Slam do Prego. Aí nasce aqui em janeiro de 2017, lá na Praça Getúlio Vargas. Isso quer dizer que o Slam do Prego tem aí 4 anos. Mas conta para mim como que foi, como que vocês iniciaram essa organização para fazer o Slam do Prego? Vocês estavam se apresentando aí na Praça Getúlio Vargas. Eu queria saber por que vocês escolheram a Praça Getúlio Vargas, uma região central, né? Era para facilitar o transporte das pessoas que estavam mais longe. Qual foi o motivo? É bem por isso mesmo, assim, né? Na verdade, só para vocês entenderem, assim, como esse movimento, ele é muito grandioso mesmo, assim, né? Mundo todo, as pessoas vão participando desse movimento da Batalha de Poesia nas suas quebradas, mensalmente. Depois tem uma peneira estadual, que é o Slam SP. Depois tem uma peneira nacional, que é o Slam BR. Quem vence o Slam BR é um poeta representante do Brasil na Copa do Mundo de Poesia que acontece na França. Então, eu estou falando isso só para dividir essa curiosidade para quem não conhece o movimento, né? E por que eu falei esse contexto? Porque no ano de 2016, eu tinha batalhado, ganhei o Zap Slam, que foi o primeiro slam do Brasil, e eu fui para o Slam BR. Então, eu tive a oportunidade que se eu tivesse ganhado, eu tinha ido para a França, né? Mas eu não cheguei lá na França. Muito chique. Mas aí muitas outras pessoas incríveis também estavam batalhando, né? Mas eu conheci esse movimento. E aí o que acontece? Aqui em Guarulhos, eu já frequentava um sarau que acontecia no centro de Guarulhos, num bar, que é o Noites Autorais, que foi um sarau muito famoso também, muito legal, o Wolf, que sempre apresentou, e ali foi um núcleo de artistas guarulhenses se conhecerem. Galera da música, da poesia, das cênicas, todo mundo se encontrava ali, né? Acontecia quinzenalmente de segunda-feira. Então, ali eu conheci pessoas incríveis, e aí, conversando com essas pessoas, falei, nossa, olha, o Slam, nossa, você bateu no Slam? Ah, eu também conheço, poxa, eu te vi lá. Aí, vamos trazer para Guarulhos? Aí foi assim, então a primeira equipe foi formada comigo, apresentando a Rosinha Moraes, que era matemática, que é a pessoa responsável por anotar as notas que os jurados dão para os poetas que batalham, e o Joel Dias. O Joel tem um canal muito legal também, chamado Peixe Barrigudo, que filma artistas guarulhenses aqui, e nós formamos essa equipe. E aí, quando a gente formou e falou, beleza, vamos trazer este movimento para Guarulhos, né? Aí a gente falou, onde fazer, né? E aí a ideia de escolher a Praça Getúlio Vargas realmente foi por isso. Pensar num lugar que tivesse ônibus para todo mundo conseguir chegar de todos os bairros, né? E aí a gente ocupou aquela praça mesmo, né? Tem o prédio da antiga Câmara ali, né? E aí a gente fazia bem em frente. E em frente ele tem um formato assim de meia-lua, como se fosse uma arquibancada, assim. Então a galera sentava nessas escadas e a gente sempre apresentou assim. Então, durante, por exemplo, 2017, 2018, 2019,
O evento aconteceu ali ininterruptamente todos os meses, sempre na segunda-feira do mês, e só parou ano passado por conta da pandemia, né? Mas sempre aconteceu ali, sempre muito cheio, sempre muito legal, assim, sabe? Então, você acabou de falar para mim que você participou, já se conseguiu chegar no slam brasileiro, né, no campeonato brasileiro. Quando você faz ali o seu poema, isso é um improviso ou não? Você fica lapidando ali as palavras, o poema, e leva o poema já pronto para o slam. Como é que funciona? Para participar de um slam, o que que é necessário? Você ter 3 poesias próprias, autorais, que durem no máximo 3 minutos, é uma das regras do slam, e que você use só a sua voz, né? O spoken word, a palavra falada, essa força, essa potência dessa voz de resistência. Então, a gente fala sem acompanhamento, sem beatbox, sem figurino, sem cenário, sem nada. É a gente ali. Então, normalmente, a gente escreve esse poema antes e já vai para a batalha de poesia, né? Com ele decorado. A gente meio que fica treinando em casa mesmo, decorando esse poema. Você pode também ler, não é nenhum demérito, a pessoa pode chegar lá com caderno, com celular e ler, mas quem começa a batalhar também já vai desenvolvendo a performance, né? Inclusive, porque, por exemplo, na regra do slam, tem a pessoa que apresenta e a gente escolhe 5 jurados da plateia que vão dar essas notas de 0 a 10. E é uma forma muito subjetiva de dar notas, é como bate na sua emoção. E a única recomendação que a gente dá para quem vai ser essa pessoa jurada é que a pessoa analise o conteúdo e a performance, aquilo que eu estou falando e como eu falo. Então, como aquilo me comove, é como a gente dá nota, né? E é assim, então aquele poema, por exemplo, é um poema que eu já tinha escrito, falando várias coisas, né? Contando um pouco sobre morte, esperança, luto e luta, racismo, mistura um monte de tema. E é muito comum, é o que acontece. O movimento do Islã, como ele é um movimento de poesia marginal, então ele traz mesmo esses temas de resistência, denúncia, né, contra o machismo, contra o racismo, contra o fascismo. E pode falar de amor também, né? Pode falar de paixão, de tesão, mas, enfim, é livre, na verdade, né? Então, o que vocês trazem mesmo esse discurso né, de força, de resistência, também de uma literatura, de uma cultura que fica ali marginalizada. Vocês dão voz para quem não tem voz, né? Você fala muito disso, de calar a voz, inclusive nesse poema que você citou. Mas a gente vai voltar a conversar sobre isso, o programa continua mais no segundo bloco. De volta com o ponto de vista, eu entrevisto a poeta, arte educadora, atriz e ativista cultural Monique Martins. Ela que também organiza e apresenta o Slam do Prego. Monique, a gente estava falando no final do primeiro bloco sobre a importância do Slam de trazer uma voz de resistência, dar voz para quem não tem voz. Como que você sente, né, a importância do Slam com relação ao público que vai ali até a Praça Getúlio Vargas para participar? Como que você sente esse papel do Slam na vida dessas pessoas? Tá. O Slam, ele é um movimento social político mesmo, né? E às vezes a gente entende como um movimento político de uma forma errada, necessariamente partidário, mas político é o ato de dizer, né? Então a gente defende a liberdade, a democracia do ato de dizer, de poder se expressar. E qual que é a importância disso? É a importância de cada um poder contar a sua própria história a partir do seu próprio ponto de vista e contar as suas próprias narrativas. Então, o povo preto está contando as suas histórias, as mulheres estão contando as suas histórias, pessoas trans estão contando as suas histórias, porque na história do mundo, sempre os nossos causos são contados a partir do ponto de vista do colonizador. A nossa história ela é colonizada.
Isso é muito importante de ser dito. Então, ele é um movimento poderoso, potente, porque ele está ali dando uma roda de escuta, né? Uma coisa que a gente costuma falar é que voz todo mundo tem, é que querem nos calar, querem nos silenciar, mas a gente tem a nossa voz, a nossa história importa. Então, quando a gente coloca ali toda uma narrativa dentro de uma lírica para contar aquela história publicamente numa roda, né? A gente está formando ali uma roda de aula de história pública ao ar livre e uma roda de escuta, né? Todo mundo tem voz. E só para vocês terem uma ideia, assim, por exemplo, tem um slam parceiro, muito amigo, que é o slam da Guilhermina, que é o segundo slam do Brasil, assim, né? Que rola ali na Zona Leste. Eles têm um trabalho que chama Slam Interescolar. É que eu sou muito apaixonada, que eu fiquei 2 anos integrando como poeta formadora, atendendo mais de 100 escolas por ano, fazendo slam. Então, só para vocês entenderem a potência que é você chegar numa escola e você falar, olha, você pode fazer poesia, não é só aquele movimento distante da literatura. Não, tudo importa, se expressar importa, falar sua história importa. Então, a gente falar isso para a molecada, isso é lindo, é muito potente. Então, é político, é de autoconhecimento. Nossa, olha, eu posso ficar aqui 13 minutos só defendendo o Islã. Mas eu percebi a intensidade da sua apresentação, né? Aquilo, para eu que estava vendo ali, principalmente pela primeira vez, parecia um grito fortíssimo contra a opressão, né? Foi esse sentimento que eu tive enfim, ao acompanhar a sua declamação do começo ao fim. Que bom, então cumpriu a missão, a tarefa dele. Agora me conta uma coisa, né? Vocês, enfim, estão trabalhando desde 2017, fazendo essas apresentações mensais. Você percebeu mudanças com relação ao público de 2017, ao público de 2020, por exemplo? Olha, o público tem uma galera que sempre cola no rolê do Islã porque gosta. O público também vai mudando, assim, né? Talvez por essa questão até do Islã interescolar, eu vejo muitos professores se aproximando do movimento do Islã, entendendo sim ele como uma ferramenta muito potente de levar para dentro das escolas, né? De aproximar a linguagem mesmo, né? Então, muitos professores começaram a aparecer no Islã, muitos alunos. Então, tem alunos novinhos, assim, né? Fundamental 2, ensino médio, que aparecem no Islã. Eu percebo isso. Tem gente que vê ele como um rolê cultural, a galera vai lá para trombar os amigos, trocar ideia, mas eu tenho uma visão social pedagógica, assim, do evento, né? E tem isso, assim, também, né? Professores, alunos que colam e gostam muito, assim, ouvem com muito respeito aquilo tudo, sabe? Nesse período de pandemia, em que a aglomeração não é possível e a gente, né, vê que tanto o Islã, né, esse rolê para juntar as pessoas, para integrar as pessoas. Como que vocês têm feito nesse período aí de 1 ano de pandemia? Vocês conseguem se encontrar virtualmente? Houve alguma modificação com relação aos encontros? Então, cada comunidade de Islã tomou suas decisões do que era possível ou viável fazer, né? Então, tiveram muitos islãs em São Paulo que optaram por fazer as suas edições de forma virtual. Não foi o caso do Islã do Prego, eu não quis tomar essa decisão, mas porque é assim, né? Pensa o seguinte, uma coisa é você ir lá publicamente aglomerar. O setor artístico foi o primeiro a parar, provavelmente a última a voltar. Isso é muito duro para quem faz arte, que faz evento na rua. E os poetas, eles vão ali também por uma necessidade de se expressar. Então, às vezes, você está dentro de casa falando com o seu celular, você não está com essa liberdade, com essa autonomia, com essa privacidade para você poder se sentir confortável para falar. Eu passei por isso dando aula, por exemplo, aluno que não conseguia falar porque, meu pai e minha mãe não podem ouvir isso que eu estou falando. Olha só. Isso é uma questão. A outra questão é que a gente não tem a garantia nenhuma de acessibilidade.
Wi-Fi, internet boa, não é uma realidade da quebrada, né? Não é. Então, é assim, quando eu pensei em cogitar em fazer slam virtual, tinha essas coisas, de eu ir conversar com os meninos, por exemplo, que são de menor ainda, do ensino médio. Ah, eu preciso esperar minha mãe chegar do serviço para colocar crédito no meu celular, para pegar o 3G, para poder falar. Aí eu falei, tá, não vou fazer, não vou fazer. Foi uma escolha mesmo. Quem está fazendo é massa, tem muito slam que conseguiu edital lá em São Paulo, ganhou uma grana, fomento, consegue pagar a premiação para os poetas, e é válido, é importante mesmo. Mas é o que eu disse, aqui a gente não fez. A única coisa que eu fiz foi, quando chegou esse ano, em janeiro nós fizemos 4 anos de aniversário, e aí eu decidi no comecinho de fevereiro, quando a gente ainda não sabia que já tinha possibilidade de piorar esse vírus, né, e vir em fase roxa, como estava começando a vir vacina, eu decidi fazer um evento semipresencial, tomando todos os cuidados de distanciamento, né? Então, eu convidei 7 poetas com máscara, álcool em gel. Nós gravamos para celebrar o aniversário de 4 anos. Mas foi a única movimentação nesse sentido, tá? E outra coisa importante, né? Você que é da área da cultura, você integrou o Conselho Municipal de Cultura por 3 anos, até o final do ano passado, né? Como que foi toda essa mobilização da cidade para integrar o Fundo Municipal de Cultura, a Lei Aldir Blanc, justamente para poder dar recursos para o pessoal da cultura, que você acabou de dizer, né? Todo mundo ficou parado, sem atividade, o pessoal precisa viver, né? Precisa, enfim, fazer compras, precisa comer. Como que foi esse processo de aliar essas duas legislações e poder trazer recursos para a cidade? Tá. Então, só para vocês entenderem bem rapidinho, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, ele é esse órgão que intermedia a relação entre a sociedade civil, que somos nós, povo, e o poder público, né? Então, ele é composto de forma paritária, 50% poder público, 50% sociedade civil, e tem as 9 cadeiras que compõem essa linguagem. Eu estava como representante da sociedade civil na cadeira de literatura. Cada gestão dura 2 anos, então entrei no mandato 2018-2019, depois fui votada novamente, fiquei de 2019 para 2020 e saí no ano passado. Nesse meio do caminho, 2 coisas aconteceram. Uma, o Plano Municipal de Cultura foi aprovado. Outra, veio a pandemia e a notícia da Lei Aldir Blanc. Então, o que isso significa? Até então, Guarulhos não vinha com investimento para a política pública cultural. Aqui a gente, infelizmente, não tem uma realidade de ter acesso a editais, a projetos, a coisas nesse sentido. O Plano Municipal de Cultura é para nortear a cultura pelos próximos 10 anos, independente da gestão. Ele foi aprovado, foi uma conquista, uma vitória. Ele precisa agora ter a garantia de ser aplicado na prática. Quando veio a pandemia, a Lei Aldir Blanc, ela não é uma lei municipal, né? Ela é uma lei de emergência, de auxílio emergencial federal. Então, precisava que cada município tivesse um fundo municipal de cultura legalizado para poder receber essa verba. Então, aqui a gente tem o Fundo Cultura, que é esse fundo de cultura. Ele foi devidamente ajustado para poder receber essa verba e recebeu. De fato, foi um respiro. Então, eu estava, durante esse processo que estava acontecendo, a aprovação da Lei Aldir Blanc, eu ainda estava no conselho, a gente brigou muito para que ele fosse colocado na prática, para que os editais fossem lançados, e isso de fato aconteceu, né? Então, eu cheguei a dar aula de como escrever projeto, ajudando os meninos das batalhas de rima, outras coisas, de sarau. E aí, muita gente foi contemplada, essas pessoas ganharam essa grana, esses projetos estão acontecendo, é um momento efervescente na cultura de Guarulhos, de fato, porque tem muito projeto audiovisual, muita coisa rolando, porque receberam essa verba e foi contemplada. E isso dá luz para a gente de pensar, olha a importância de ter investimento na área da cultura, né? A gente entendeu durante uma pandemia que foi o que garantiu a nossa saúde mental.
ver filme, ouvir música, ter acesso à literatura, ler livro. Então, gente, por favor, invistam na cultura, os artistas são dignos, trabalhadores da cultura, de receber o seu salário. Isso é muito importante que aconteça, né? Então, passando essa fase de lei emergencial, a briga é Plano Municipal de Cultura ser aplicado, cada gestão que entra, independente, a cada 4 anos, que invista, né, na cultura, para que a gente possa continuar escrevendo projeto, tendo editais abertos e colocando tudo isso para girar. Muito legal. E você, rapidinho, só me conta rapidinho como que você está lidando com essa pandemia. Você está conseguindo trabalhar virtualmente? O que você está fazendo? Bom, durante o ano passado eu estava dando oficina de poesia, justamente pelo Islã interescolar, né? Eles foram contemplados com a lei de fomento à periferia em São Paulo e eu recebi para dar aula por isso e consegui dar aula virtual com todas as dificuldades e desafios de acesso. Eu estava fazendo a minha pós-graduação em teatro oprimido, processos grupais, psicologia social com o coletivo Garou. A gente fez o ano inteiro virtual. Então, gente, altos desafios a gente aprender, que é outra coisa, né? Quando a gente não tem a energia do tátil para fazer teatro, a gente descobre esses enquadramentos aqui de audiovisual. E eu fui aprendendo assim, então eu fiz muita live, a gente tem live que eu vou fazer ainda nesse mês de março, e é assim, entendeu? A gente foi sobrevivendo. Vem uma live aqui, paga um cachê, faz outra coisa aqui, dá uma aula lá, e a gente vai se virando dessa maneira. Eu escrevo muito, gente, recomendam. Escrevam, tem um diário, tá sempre aqui, ó, com um caderninho de poesia por perto, porque isso também é arte e saúde mental. São os desafios que a gente tem para enfrentar na pandemia. Minha querida, Exato. muito obrigada pelas histórias e por tudo. Agradeço a sua participação no Ponto de Vista e a gente voou esse segundo bloco. Obrigada, Monique. Foi muito rápido mesmo, né? Mas agradeço. Obrigada pelo convite, adorei poder falar sobre essas coisas, sempre gosto. E me sigam nas redes sociais, gente. Meu Instagram é moniquemartins.amora. É por lá que eu me movimento mais ultimamente. Tá certo. Então, gente, o nosso tempo voou e essa conversa deliciosa chegou ao fim. Convido vocês a continuar acompanhando a nossa programação e até o próximo Ponto de Vista.